Olá, estamos de volta com mais um audiocast para você. O tema de hoje será para falar da importância da psicopedagogia nas escolas, clínicas, hospitais, empresas e consultórios. E para esclarecer as curiosidades, mitos e verdades, trouxemos aqui a Maria de Jesus Moura. Quem é a Maria de Jesus Moura? Especialista em psicopedagogia clínica hospitalar institucional, especialista ABA, gestão pública, atua há 20 anos na área, atende na clínica Fisiocenter Timon e na clínica Integrar e Centro Integral Gaia Teresina, Piauí. Ganhou recentemente o prêmio de psicopedagoga destaque na cidade de Timon pela 5ª vez consecutiva. É demais. Parabéns. Obrigada. Conta pra gente, Maria, como é que começa essa tua trajetória com a psicopedagogia? Então, quando eu fazia o ensino médio, eu vi algumas colegas minhas que tinham os mesmos professores, tinha a família estruturada e tinha dificuldade em aprender. E aí eu começava a ensiná-las as tarefas, tudo, e eu observava que por mais que ensinasse, elas não conseguiriam aprender. Aí Sim. eu observei que tinha alguma coisa que não estava certa. Aí terminei o ensino médio, fui fazer graduação e depois me especializei em psicopedagogia. Que a psicopedagogia é a área que estuda a dificuldade da aprendizagem. Certo, é justamente a pergunta que eu já iria te fazer, que o que é afinal a psicopedagogia, qual é o principal objetivo dela? Pronto, a psicopedagogia é um estudo da psicologia e da pedagogia. Esse estudo, ele estuda o processo de ensino do ser humano. E a psicopedagogia, ela investiga, o psicopedagogo ele é investigador, ele investiga a dificuldade da aprendizagem, o que é que está bloqueando o ser humano, o indivíduo, a criança, o adolescente a aprender, que são vários transtornos que a gente vai mais na frente estar falando sobre. E o principal objetivo da psicopedagogia é investigar. Entendi. Agora me conta aí desse prêmio de destaque da cidade de Timon pela 5ª vez consecutiva como a melhor psicopedagoga. Pois é, isso é bom demais, é muito gratificante. Como é que a gente faz para conseguir algo tão... As empresas vêm, até onde eu sei, não tem nenhuma empresa aqui de Timon com esse tipo de evento. Vem empresa de fora, do Piauí, da Bahia, vem de São Luís, e aí eles criam a rede social para Timon. E lá ele bota a categoria. Por exemplo, no meu caso, a categoria de psicopedagoga. E as pessoas vão lá tem que marcar, Sim. comentar, marcar a pessoa Mas e tipo uma comentar enquete. isso. Tipo, exatamente uma enquete. Sim. Marcar o psicopedagogo que eles acham que foi destaque, que é destaque na cidade. E aí, pelo 5º ano consecutivo, eu sou eleita pelos pais dos meus pacientes, pelas pessoas que já trabalharam comigo e por unanimidade. Olha Isso só, é então assim, maravilhoso. muito querida, né? Exatamente, Muito um querida pelas famílias. reconhecimento. Eu acho assim que não tem coisa melhor na nossa vida quando a gente trabalha com amor, que a gente faz o que gosta e tem reconhecimento das pessoas. Exatamente. E uma coisa assim que me chama muita atenção, que a criança, quando chega, criança de 5 anos, né? Chega na clínica e diz, tia doutora, eu pedi a mamãe para votar na senhora. A senhora vai ganhar o prêmio. Eu digo, Que muito obrigada. maravilha! Me diz uma coisa, Maria. Maria, aqui no Audicast, a gente trabalha com curiosidades, mitos e verdades, certo? Essa semana foi colocada uma caixinha de perguntas no nosso Insta. E alguns seguidores nossos, que creio eu, são até pacientes ou famílias, pais de pacientes seus, fizeram algumas perguntas e nós vamos
te colocar, te perguntar e você vai lançar luz em cima do que a gente está querendo saber, do que os nossos ouvintes estão querendo saber, certo? Certo. Só que antes disso, eu gostaria de dizer que o Audicast ele trata de assunto de utilidade pública e nesse momento nós estamos com a Maria Moura, psicopedagoga clínica, terapeuta ABA e Denver. Gente, a informação ela é de graça, basta vocês correrem no YouTube, acessar, dar o like, compartilha e aproveita, porque informação é tudo. Não é, Maria? Com certeza. Então vamos lá, Maria, vamos para as perguntas. Vamos lá. Uma das perguntas que um dos nossos ouvintes fez foi: qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno específico? Não. Qual a diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno específicos de aprendizagem? E quais são esses transtornos? Pronto, eu tenho certeza que quem marcou lá no direct foram as familiares dos meus pacientes e as pessoas que me seguem. Diariamente eu recebo várias perguntas, 10 perguntas por dia sobre dificuldade de aprendizagem. Sim. E dentre as perguntas que mais eu ouço é exatamente essa. Transtorno de aprendizagem e dificuldade de aprendizagem é a mesma coisa? Sim. Não. Não? A dificuldade de aprendizagem é uma dificuldade momentânea, temporária que a criança, o indivíduo passa. Sim. Por exemplo, uma criança está com dificuldade de aprendizagem, apresentou uma dificuldade de aprendizagem de agosto até agora, outubro. Sim. Ele não tinha, mas aí apresentou. O que é que acontece? Pode ser, aí é onde entra o psicopedagogo que vai investigar. Certo. O que é essa dificuldade de aprendizagem? Sim. Pode ser o ambiente, a metodologia, a questão emocional e o transtorno. E essa dificuldade de aprendizagem, como ela é temporária, Sim. rapidinho ela passa. A gente orienta os professores, eles mudam a metodologia, a gente passa uma rotina, orienta a família em casa, porque muitas vezes o que é que acontece? A família vai fazer a tarefa do filho em casa, orientar a tarefa do filho em casa, bota a criança para fazer a tarefa de casa, mas em uma sala próxima ou até mesmo na mesma sala está com uma TV ligada. E a criança fica ligado lá na novela, no filme. Sim, e tira atenção, isso, né? E tira o foco, a atenção, e acaba apresentando essa dificuldade de aprendizagem. Sim. Quando se muda a rotina, aí essa dificuldade de aprendizagem passa, é sanada. Quando é um transtorno específico de aprendizagem, pode mudar a rotina, pode mudar a metodologia, mas a criança vai permanecer com aquela dificuldade de aprendizagem. E precisa de um terapeuta, precisa, no caso do psicopedagogo, que é o terapeuta da aprendizagem, Sim. muitas vezes precisa até de medicação, que é prescrita pelo neuropediatra ou psiquiatra. E vocês encaminham também, não é? Isso, exatamente. O transtorno específico de aprendizagem são a dislexia, que é dificuldade de leitura, especificamente de leitura. Descalculia, é dificuldade na matemática. Descalculia já vem de cálculo. Uhum. Disgrafia, que é na escrita. Desortografia, aquela letra que as pessoas costumam dizer garrancho. Acredito eu e meus amigos psicopedagogos, a gente costuma dizer que os médicos... Sim, realmente eles fazem muitos garranchos. Exatamente. Então, assim, quando se trata de transtorno específico de aprendizagem, não é brincadeira, não é preguiça, é importante procurar um psicopedagogo.
Por que tem que procurar um psicopedagogo? Porque se a família procurar um neuropediatra ou um psiquiatra, o que é que ele vai fazer? Ele não consegue fechar um laudo com 10, 20 minutos, que é o máximo de uma consulta. Sim. Fechar um laudo. Aí o que é que ele faz? Ele encaminha para 10 sessões para um psicopedagogo, para ele investigar que tipo de transtorno é aquele. Sim. Se é uma dislexia, se é uma descalculia. Sim. E se procurar logo... Ou desgrafia. Ou desgrafia, exatamente. Se procurar logo o psicopedagogo, ele já vai investigar. Quando o psicopedagogo encaminhar para o neuro, já vai com um relatório informando o que foi observado. Sim. Aí sim, é mais fácil de fechar O diagnóstico. o diagnóstico. Porque aí fica bom para vocês, para o retorno do paciente, assim como o seu encaminhamento para eles. Então é um trabalho em conjunto. Exatamente, é que nós chamamos de equipe multiprofissional. Multiprofissional. Com relação ao TDAH também? Também. Agora, o TDAH, ele não é uma dificuldade de aprendizagem, mas ele apresenta também a dificuldade de aprendizagem. Por quê? O que é o TDAH? É transtorno do déficit de atenção. Ele tem 3 tipos. O transtorno TDAH com predominância na hiperatividade, impulsividade, aquela criança com inquietude exacerbada. Nem toda criança inquieta é hiperativa, porque às vezes já rotulam logo. Sim. Ah, hiperativo. Não, nem toda criança inquieta é hiperativa. A inquietude exacerbada, aí sim, inquietude impulsiva, aí tem o... Que nós chamamos de combinado, que são os 2, e tem também o desatento. De todos esses, o que mais é preocupante é o desatento. Aquelas crianças que muitas vezes, por mais que a gente oriente os educadores às vezes dizem assim, doutora, a criança, ele apresenta HD, que nós chamamos de hipótese diagnóstica. Sim. Nós podemos levantar aí hipótese diagnóstica, o professor também. De TDAH com desatenção. Ele vive no mundo da lua. E aí a gente sempre orienta. Ninguém vive no mundo da lua, até porque não dá para morar lá. Ele desatento. Que é a mesma coisa também, né, do transtorno de a dislexia. A criança, dificuldade na aprendizagem, e aí ela também tem... ela faz omissão de letra nas palavras. Aí os professores dizem assim, ele engole letras. Sim. Eu trabalho muito com os professores, viu, gente? Mas assim, então... aqui a gente está para esclarecer. Claro. Então, os professores dizem assim, olha, eles engolem muita letra. E não é engolir, é fazer omissão. Por exemplo, ele vai escrever a palavra transporte. Aí ele bota aí não bota o S, trans. Sim. Aí não bota o R de porte. Aí ele faz a omissão do N, do R e trapote. Isso, exatamente. Aí faz a omissão. Isso aí são características de dislexia. E também palavra semelhante. A criança vai escrever, o dislexo, ele vai escrever a palavra comunicado, mas na mente dele está comunicação. E depois do cérebro registrar comunicação, ele escreve comunicação. No consultório, quando eu vou atender uma criança com dislexia, e ele escreve a palavra, eu peço para ele escrever a palavra comunicado, e ele escreve comunicação. Aí eu vou dizer, tá errado? Não. Eu vou ler com ele, nem que seja 10, 20 vezes, até ele perceber que a palavra que ele se escreveu não é a palavra que foi solicitado. Aí ele diz assim, meu Deus, entendeu? Aí depois que percebe, aí o cérebro registra, dificilmente a criança já erre novamente aquela você palavra. massifica, exatamente. Até que a criança aprende. Exatamente, porque se eu disser, tá errado, sim, eu disse que tá errado, ele conserta. Aprende com repetição. Exatamente, aí daqui a pouco ele for fazer, faz de novo do mesmo jeito. Com relação ao TEA, grau 1, 2 e 3, nós temos aqui com a gente o pai de autista.
Pronto. E eu tenho certeza que ele gostaria de saber sobre. É os nossos corações azuis. Antigamente, algum tempinho atrás, dizia, né, que os autistas tinham um mundo dele. Não existe isso. O mundo do autista é o nosso mundo. É o nosso mundo. Então, assim, o grau do autismo, que antes era grau, hoje é nível de suporte. Nível de suporte 1, 2 e 3. O que é que significa nível de suporte? Sim. Nível de suporte é o suporte necessário que a criança precisa. O nível de suporte 1, ele quase não precisa de suporte. Sim. Faz praticamente tudo sozinho. O nível de suporte 2, ele precisa um pouco mais. O nível de suporte 3, aí sim, precisa muito, que muitas vezes o nível de suporte 3 é não verbal. A criança não fala. Então, ele precisa, muitas vezes as mães se chegam no consultório e dizem, doutora, eu quero que a senhora mande um relatório para a escola dizendo que meu filho precisa de um cuidador. Aquela famosa questão dos cuidadores, tem que ter cuidador. Se em uma sala de aula tem 5 autistas, 5 cuidadores e um professor, não tem como. A criança que necessita de suporte é aquela que necessita de um suporte para poder fazer uma atividade, fazer a necessidade fisiológica, não se alimenta só, tem seletividade alimentar, aí sim, precisa do cuidador para fazer o suporte. Então, é um cuidador personalizado mesmo. Exatamente. E é até importante que esse cuidador tenha algum curso, não especialização em aba, porque assim, ele não vai trabalhar o aba dentro da sala de aula. Eu vi umas questões aí, né, de redes sociais, Sim. de que cuidador, professor tem que ter aba para poder trabalhar com a criança. Gente, ele não vai trabalhar o aba especificamente com a criança na sala de aula. O professor, ele vai ser adaptado às atividades. O professor, ele vai ministrar a aula e vai tentar incluir a criança naquele currículo, naquela aula. O que hoje a gente vê muito, infelizmente, o cuidador, muitas vezes, fica com a criança ministrando a aula para a criança. E o cuidador é só para dar um suporte. A criança é aluno, a criança autista que está inserida numa sala de aula, ele é aluno do professor. Sim. O professor tem que tratar aquela criança como aluno dele e não como uma criança que especial. é da cuidadora. E ele não é da cuidadora. A cuidadora vai só dar o suporte. Ele é da turma exatamente, a cuidadora vai dar só o suporte. Só o suporte. A professora passa a ler a atividade, lógico que uma criança autista, nível de suporte 3, ele não acompanha as atividades que as outras crianças fazem. Por isso que tem que ser... O suporte tem que ser maior, né? Exatamente. Por isso que tem que ser adaptada às atividades e tem que ser feito o PIA, Plano Individual de Atendimento. Nesse plano, o que é que vai os professores junto com o coordenador e cuidador? Muitas vezes fazem esse plano e deixa o cuidador fora. Se o cuidador que vai dar o suporte, ali você vai fazer o quê? Nós costumamos, quando eu digo nós, que às vezes também a gente faz isso, mas principalmente os educadores, eles fazem o seguinte, eles costumam observar só a deficiência da criança. Quando eu falo de deficiência, não é de CID, mas sim a deficiência que a criança tem de não conseguir. O que é que você tem que fazer? Você tem que exaltar as habilidades. Se eu tenho uma criança autista nível de suporte 3, que ele é muito bom em desenho, então eu tenho que pegar aquele desenho daquela criança e trabalhar com ele a deficiência dele. Qual é a deficiência dele? A questão do comportamento, a questão da leitura. Então vamos lá. Está aqui com o desenho dele. Vamos supor que ele desenhou um dinossauro, se tiver hiperfoco em dinossauro. Certo. Então, vamos trabalhar aquela cor do dinossauro com ele. Qual a cor? Verde. Verde. Começa com qual letra? V. Vamos lá, tentar botar o V. Qual é a próxima letra da palavra verde? O E. Vamos lá, botar. Ela vai botar de início? Não, isso vai levar tempo. A criança, que nós chamamos, entre aspas, de normal, passa 1 ano para aprender. Uma criança autista vai levar muito mais.
E o conteúdo dela vai ser reduzido, vai ser colocado lá no PIA, as habilidades delas, a deficiência, e vai ser trabalhado. E a didática é diferente também. Exatamente. É fácil? Não. É não. É gostoso? Sim. É prazeroso? Sim. E a pessoa tem que amar, tem que gostar. Precisa amar. Porque se não gostar, vai maltratar. não entre, porque você vai sofrer e vai fazer a criança sofrer e a criança não vai evoluir. E o autismo, ele tem o nível de suporte 3, ele pode, se tiver terapia, medicação, acompanhamento, tudo, ele pode evoluir e lá para o nível de suporte 1. Sério? Sério. O nível de suporte 3 pode evoluir para o nível de suporte Isso é incrível. 1. Se tiver tudo direitinho, como diz a lei. Porque assim, olha na só, lei... informação é tudo. A lei é a coisa mais linda desse mundo. Mas a gente está no caminho certo. Que maravilha, informação é tudo. Tem alguma pergunta, Rafael? Eu queria aproveitar o gancho. Sim. A partir de qual idade, né, que podemos, questão, porque tem alguns que é só identificar a partir de 2 anos, isso é mito. E Sim. falar um pouco daquele formulário, que é o MChat, que identifica só os 20 comportamentos. Eu, identifiquei através dele. Meu filho foi identificado para 6 meses. Né? Na verdade, a partir dos 5 meses que ele não encarava a mãe, mas sempre acompanhava, né? A mão assim, aí o pé de bailarina a partir do RuPaul. Então, foram alguns da lista que eu consegui identificar. Entendeu? Esqueci o nome da lista, é MChat. O MChat, que nós usamos mais para o TDAH. O que eu trabalho, que é o mais eficaz, é a escala de traço autismo da Bala-Briga. Então, Maria, com relação aos autistas, como é que um pai e uma mãe, a partir de que momento o pai e uma mãe conseguem identificar que o seu filho é autista? Tem alguma, não sei, tabela ou algo que você possa, algum material que possa te mostrar ou te elucidar, colocar luz em cima daquela dúvida que você tem para que você possa, através de comportamentos do teu filho, ou sei lá, ver ou identificar se ele é uma criança que pode sim ter autismo ou não? Pronto. O diagnóstico vem mais a partir de 2, 3 anos. Tem neuropediatra que só com 5 anos. Mas o bebê já é possível sim observar. É possível. Já é possível observar. Por exemplo, a criança, quando ela vai mamar, pegar no peito, que a mãe conversa com ele interage, ele sorri. E a criança autista não, ele não interage. Primeiro, ele tem grande dificuldade, principalmente se ele tiver seletividade alimentar, grande dificuldade de mamar, de aderir o seio, entendeu? Sim. E também no berço, a mãe botar a criança no berço, numa cama, do jeito que a mãe botar, ele fica parado, olhando para um ponto fixo, entendeu? E uma criança que não tem nenhum traço de autismo, ela vai se movimentar, ela vai chorar, e o autista não. Se ele tiver traço de autismo, pode botar ali que ele vai permanecer por muito e muito tempo. E não é todo tipo de comida. Começa a dar o leite, né, para mamar, não aceita, não pega no peito, não interage, porque uma criança, mesmo recém-nascida, se você começar a conversar com ela, ela ri, ela conversa, né? Ela já conversa. Exatamente. E o autista não, ele não esboça reações. Mas isso vai de indivíduo para indivíduo, de nível de suporte, mas os primeiros traços no bebê são esses. E aí tem o quê? Tem sei lá, uma escala de alguma coisa que você... Isso. Aí, sim, quando a criança já está maior, por exemplo, quando eu recebo uma criança no consultório, que ela vem com HD, que é a hipótese diagnóstica, porque, assim, muitas vezes as famílias percebem já bebê, mas a questão da aceitação ainda por parte dos pais tem a negatividade. Não é. Aí um parente diz, não, mas não é. Aí quando chega na idade escolar, aí vem a cobrança dos educadores, que as crianças vão para a escola com 2 anos, 2 anos e meio, Isso. aí a criança não interage,
A criança vai deitar debaixo da mesa e fica quietinho. A criança leva um brinquedo, pega um carrinho, vira e fica girando o carrinho que nós chamamos de não brincar convencional. Porque o convencional é uma criança pegar um carrinho e sair bi, 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 bi. E o autista não, ele vira e fica. Por quê? Porque ele tem hiperfoco em pneu. Ou então, ela sai no quintal, tem vários brinquedos ali, brinquedos às vezes até caros. Ela não liga, não quer de jeito nenhum. Ela vai lá no quintal, ela acha uma tampinha de refrigerante suja e ali se transforma em um brinquedo, a coisa mais importante. Exatamente. Aí quando chega na escola, a escola percebe, o educador percebe, aí começa a conversar com a família. Mãe, seu filho tem alguma coisa que não está certa. Seu filho tem, muitas vezes os educadores costumam até dar logo um diagnóstico, que eu sempre oriento. Sim. Eu sempre oriento. HD, levante a HD, hipótese diagnóstica. Então, é hipótese diagnóstica. Isso. Mas como é que o pai e a mãe têm um acesso a essa hipótese diagnóstica? Observou. A hipótese diagnóstica é eu dizer, eu acredito que essa criança tenha autista, entendeu? Eu estou levantando uma hipótese diagnóstica. Certo. Aí o que é que faz? O pai vai, leva no terapeuta, no caso que eu oriento que leve logo para o psicopedagogo. Psicopedagogo, psicólogo, porque o psicopedagogo é para dificuldade na aprendizagem. A criança de 3 anos não tem dificuldade na aprendizagem, mas quando vem para mim com HD de autismo, o que é que eu faço? Eu pego ou eu aplico, que eu trabalho com a escala de traço autístico da Bala-Briga. A Bala-Briga é uma psicóloga cientista que criou essa escala com várias perguntas. Por exemplo, quando mamou a primeira vez, pegou no peito direito, caminhou com quantos meses, anda na ponta dos pés, todos os traços do autista tem nessa escala, e lá tem a numeração. A questão social, a interação social, aí vem a alimentação, seletividade alimentar, e as pessoas vão marcando, depois a gente faz a soma, são 60 pontos. 60 pontos? 60 pontos. Aí desses 60, para poder você chegar a fechar um diagnóstico? Para a gente observar o traço de autismo, eu costumo dizer 50 mais 1. 50 mais 1. Mas se a gente observar numa criança um traço de pelo menos 6, 7 traços de autismo, a gente já fica em alerta e já vai fazer intervenções para ver realmente se confirma ou não. Muito bom. Aí quando a gente faz as intervenções, a gente faz relatório, no meu caso eu faço relatório, já encaminho no neuro, para ele avaliar minhas intervenções, avaliar a escala de autismo, e todos os profissionais, ele tem seus instrumentos de trabalho. Aí ele vai aplicar o dele, se deu em consonância com o meu, aí sim, e fecho o diagnóstico de autismo. Bom. Uma outra pergunta que fizeram para a gente lá na caixinha. A psicopedagogia trabalha apenas com criança ou também com adolescentes e adultos? Pronto, nós trabalhamos com crianças. Eu trabalho com criança a partir de 3 anos, porque começa já na creche ou mesmo no maternal e não consegue acompanhar a turma, aí a gente já fica... criança, adolescente, idoso, adulto e idoso. Então trabalha aí. Nós está sendo lá em Teresina, na clínica integral, está sendo uma bênção, né? Agora com essa volta do EJA, dos R$100. Dos R$100. O incentivo é sempre bom, né? Aí eles retornaram à sala de aula. Quando chegaram na sala de aula, eu não sei, eu não consigo. Aí muitas vezes procuro o psiquiatra. Diz, doutor, eu não estou bom na cabeça não, que eu não consigo. Graças a Deus me relatando. Tem um paciente de 80, a semana passada eu atendi um de 98 anos. 98? 98. E aí ele disse assim, eu procurei um psiquiatra, que eu acho que eu não estou boa da cabeça não, doutora, eu não estou aprendendo não. Aí eu vou explicar para eles, né, que a dificuldade na aprendizagem, a gente vai trabalhar como trabalha, a gente monta o plano direitinho, o plano terapêutico, para ver as habilidades, através das habilidades a gente vai trabalhar a deficiência. Mas então, é maravilhoso. A psicopedagoga Maria, ela pode fazer uma pessoa de 98 anos que tem dificuldade em aprendizagem
aprender a ler? Rapaz, a gente tá tentando, a gente consegue sim. Não é à toa que eu ganhei cinco Isso prêmios. é muito bom, gente. Pois é. A Gente, gente é um começa a trabalho muito trabalhar. importante. Porque a psicopedagogia trabalha com o LUD. Quando você trabalha com o LUD, por exemplo, eu tenho um alfabeto móvel que você vai montando. Aí eu digo para ele o seguinte: eu conversando com ele, eu digo, como é o nome do senhor? Aí ele disse lá o nome. Aí eu me apresentei e disse meu nome. Todo mundo tem nome. Aí eu apresento o A. Esse aqui, ele tem nome. O nome dele é A. E aí a gente vai trabalhando as letras Aí- junto com uma imagem que é melhor para ele Que associar. aí eles vão associando e vão aprendendo, e aí por onde passar. Exatamente. E é tão interessante essa questão da leitura, porque enquanto você não aprende a ler, é como se você estivesse cego para o mundo, não é? Exatamente, foi o que de 98 disse, doutora, eu não, é como se eu não É como existisse. se Eu não voltei exi- agora, aí quando o professor começa a falar do A, eu não sei o que é o A, quando começa a falar do B, eu não sei o que é o B, e aí eu queria aprender para botar pelo menos meu nome. E o mais interessante é ele, com 98 anos, te procurar, ainda com a perspectiva e expectativa de De aprender. aprender. Aí eu montei um grupo, Bom, porque assim, a psicopedagogia trabalha individual e em grupo, terapia individual e em grupo. Aí eu montei um grupo de 65 até 70, aí eu montei um de 75 até 85, aí eu montei um de 85 até, eu digo, meu Deus, se chegar um de... E a gente gosta de tirar vai foto, chegar tirar... a 100. Eu digo, se eu chegar um de 100, 100 a a gente faz uma 120. festa. Minha mãe tem 98 anos. Olha Eu aí. disse, bora, mãe, voltar a estudar. Como a qualidade de vida tem melhorado, é possível. Eu acredito possível. que na rua você vê um com 100. De que forma emocional. Outra pergunta. De que forma o emocional influencia diretamente no processo de aprendizagem, Maria? Poxa, esse aí é um fator que influencia muito, porque assim, se o adolescente, a criança, ele não está bem emocionalmente, ele não consegue se desenvolver. Aí vem aquela questão da dificuldade de aprendizagem temporária. Vamos supor que, eu vou dar aqui um exemplo de um caso, que a criança teve um problema na família e ali afetou o emocional dele, o rendimento caiu. Então, assim, se a tristeza, se o estresse da criança está muito elevado, a criança está muito triste, isso afeta muito. Agora, se a criança está com emocional, está alegre, está contente, se desenvolve bem melhor. Bom. Afeta de maneira crucial. E qual a diferença entre um psicopedagogo e um psicólogo escolar? Pronto. Psicólogo, tanto escolar como qualquer outro. O psicólogo, ele trabalha a parte emocional do indivíduo, da criança, das pessoas, a parte emocional. Muitas vezes eu atendo lá no escritório uma criança que chegou, que chora à toa, por nada. Uma criança que fica, ou então alegre demais. Uma criança que está com o emocional abalado. Sim. E aí, o que é que eu faço? Eu acolho, mas aí eu já encaminho para o psicólogo. Porque o psicopedagogo é a dificuldade de aprendizagem. Agora, se a parte emocional está atrapalhando, aí a gente vai trabalhar em conjunto, que no caso é a equipe multiprofissional. Muitas vezes eu tenho uma amiga, né, aqui na clínica Fisiocenter, que muitas vezes a gente trabalha, o paciente sai de mim, vai para ela e a gente fica naquele feedback. Sim, isso é importante demais. Exatamente. Outra pergunta da caixinha. Como a psicopedagogia pode ajudar na inclusão de alunos com deficiência? Pronto, isso aí é uma coisa importantíssima que eu estava lendo um artigo que em São Paulo, o governador de São Paulo criou uma lei para psicólogo e assistente social na escola. Sou assistente social. Certo. Aí vem a indagação, a pergunta. Cadê o psicopedagogo? Cadê o psicopedagogo? Cadê o psicopedagogo para trabalhar?
O psicopedagogo, ele trabalha com intervenção. E a gente atende a criança, que no caso, psicopedagogo institucional. Vai na escola, a gente conversa, orienta os professores, como incluir, e a gente monta uma intervenção, ajuda no plano terapêutico, que muitas vezes os educadores não sabem, a realidade é essa, não sabem a questão do plano. Aí a gente orienta, a gente ajuda na intervenção, senta com o cuidador. No meu direct tem muitos cuidadores, principalmente desse novo seletivo. Vamos entrar nessa. Que manda lá no meu direct. Eu estou atendendo uma criança autista, mas eu não estou conseguindo desenvolver ele. Ele não senta, ele não faz uma atividade. E aí você eu passo dá o seu suporte. Dou meu suporte. Eu trabalhei algum tempo no NAE, Núcleo de Apoio ao Educando. Sim. Que diariamente eu estava nas escolas exatamente com esse trabalho de suporte para os professores, para os educadores, ministrando palestras sobre autismo, o que é o autismo. Sim. E também, o que mais é preocupante não são as crianças que têm laudo. O mais preocupante são os que não têm laudo. Porque, assim, o professor sabe que aquela criança tem alguma coisa que não está evoluindo, desenvolvendo. Porém, não sabe o que é. Se é uma dislexia, se é um TDAH, se é uma descalculia, só sabe que tem alguma coisa que não está certo. E muitas vezes as famílias resistem e não tem um suporte. Então, o psicopedagogo, ele trabalha com a intervenção, o suporte necessário. Entendi. Muito bom, muito bom. O que muda na rotina de um aluno após o acompanhamento do psicopedagogo? Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, o indivíduo é o patinho feio. Sim. Antes da terapia com a psicopedagoga. Após a terapia do psicopedagogo, ele é o ganso. Ele tem autonomia, porque ele está ali com uma dificuldade na aprendizagem que nem ele mesmo não sabe. Ele só sabe que ele não consegue aprender, todo mundo está aprendendo. Ele tem uma família que dá um suporte, ele tem uma escola boa, ele tem um professor bom e não consegue se desenvolver. E todo mundo está lendo, ele não consegue. Então, quando ele vai para terapia com o psicopedagogo, a primeira coisa que eu falo com os pais, porque assim, o que a gente faz com os pais, a primeira coisa que eu faço com o pai, quando eu vou atender uma criança, é uma anamnese, que é uma entrevista que eu pergunto desde o dia que a criança estava na barriguinha da mãe, para eu saber quem é aquela criança, para eu montar o plano terapêutico dele, para poder desenvolver ele. Então, assim, a criança, ele é um patinho feio. Ele está fora do ambiente dele, ele não sabe quem ele é, e após a terapia ele sai como um ganso. Eu tenho um exemplo aqui de uma paciente minha que veio começar a ler com 12 anos e ficava na escola e ninguém sabia por que ela não conseguia aprender, e ela se sentindo a patinha feia, na hora de ler ninguém não conseguia ler, todo mundo, porque infelizmente ainda hoje as crianças que não se desenvolvem taxada de burras. Infelizmente, eu costumo dizer a palavra mesmo, porque infelizmente dizem. Olha, dói tanto no coração de uma psicopedagoga quando uma criança chega, tia, hoje os meninos disseram que eu não sei ler, eu não vou aprender, que eu sou burro, que não adianta. Aí o que é que eu trabalho com os meus pacientes? Nessa anamnese, eu peço à mãe autorização para duas coisas. Posso registrar aqui no início ou no final das nossas atividades? Aí ela pode, muitas vezes ela até registra. Por quê? Porque eu tenho um Instagram profissional e eu posto lá e escrevo, que ajuda muitas outras pessoas. E outra coisa, tem que ser por escrito, né? E outra coisa que eu peço. Mãe, seu filho tem um diagnóstico. Quanto tem? Ele sabe do diagnóstico? Não. Ele toma um remédio. Ele sabe por que é que ele toma esse remédio? Não. Eu digo para ele que é uma vitamina. Pois, para eu ajudar o seu filho,
A senhora me autorize eu conversar, claro, com um jeito terapêutico para a criança saber o que é que ele tem. No caso da minha paciente, que ela veio aprender a ler aos De 12 anos. Isso. Aí eu orientei a família, botar ela no judô para desenvolver mais. Hoje ela é judoca medalhista. Olha só. Inclusive tem até foto com ela que ela me Por isso que visitou. já é o 5º prêmio consecutivo de melhor psicopedagoga de Timon. Aí ela tem dislexia, tem TDAH com predominância na desatenção. Aí eu conversei com ela o seguinte: olha, você tem dislexia. Dislexia não é doença, nenhum desses transtornos são doenças. Outro dia uma mãe me indagou. A doutora Sônia disse que não é doença, mas está lá no CID. Mas ele tinha que ser CID, Código Internacional de Doença. Ele tinha que ter uma classificação. Então, ele está lá no CID, mas não é uma doença, é um transtorno. Aí, olha, você tem dislexia. A dislexia é dificuldade na aprendizagem. Sim. Trabalhei muito com ela, uns 50 minutos. Você entendeu? Entendi. Você tem TDAH. TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade com predominância na desatenção. Você entendeu? Entendi. Pois amanhã, a professora vai fazer leitura para você. Quando os meninos disserem, tu não sabe ler não, tu é burra. Você vai dizer, olha, vem cá. Eu não vou lhe chamar de burra não, porque eu não sou você. Mas vamos entender. Eu tenho dislexia, meu filho. Ela me contando, e a mãe filmou ela no pátio. Você empoderou ela. Exatamente. O patinho feio deixou de ser feio e se transformou em um ganso. Em um ganso. Ele não faz parte daquela família de pato, ele é ganso. Ele é um cisne. É um cisne, perdão. Um cisne, não é ganso, não. Mas tá tudo certo, tudo bem. Pois é. Mas ele se transformou num cisne Cisne. Aí ela foi e disse, eu tenho a dislexia. A dislexia é dificuldade na aprendizagem. E outra coisa, eu tenho TDAH com TDAH com predominância da desatenção. Eu fico desatenta. Quando você diz que eu estou no mundo da lua, eu não estou, não. Eu sou desatenta. Quando a professora está falando e você arrasta uma cadeira ali, eu presto mais atenção na cadeira do que o que a professora está falando. Se um lápis cai aqui, eu tiro a atenção para o lápis. Então, eu tenho TDAH com predominância na desatenção e dislexia. Não me chame mais de burro, não, porque o burro é um animalzinho que mora lá na roça. Olha só, que você empoderou essa criança e ela aprendeu a se defender e a entender que o problema dela era um problema que pode ser resolvido e que ela realmente não é um animal. Exatamente. Ela é um ser humano que é capaz. Com ajuda, ela pode chegar em qualquer lugar. Exatamente. E aí, as crianças, os outros, vão começar a mudar as atitudes. Quando ela começar a ler, com ela e com toda a escola, quando ela começa a ler, aí eles já dizem assim, vamos ter mais calma. Fulano, estou me policiando para não dizer o nome, fulano precisa de mais tempo do que nós, porque ela tem dislexia. O dislexia tem que ter o dobro do tempo para ler. Então, assim, ela deixou de ser patinho feio para ser um cisne. Gente, o Audicast leva sempre assuntos de utilidade pública. Estamos aqui com a Maria, que é a psicopedagoga, a melhor psicopedagoga eleita pela 5ª vez consecutiva pelos pais de pacientes que ela trabalha. Então, informação é tudo, é de graça. Corre no YouTube que logo mais o nosso conteúdo estará no ar. Vamos voltar às perguntas? Vamos lá. A escola e a família precisam caminhar juntas nesse processo? Como isso se constrói na prática? Precisa e tem a necessidade. Tem que ser através do diálogo. Isso acontece na prática. Vamos lá para a prática. Pois é, vamos para a prática, porque teoria, né? Exatamente. Tudo muito lindo. Eu me baseio na prática quando eu ouço os professores e também quando eu ouço, porque assim, nós trabalhamos na clínica, em consultório, atualmente eu não estou em escola. O que é que eu faço em escola? Só quando eu atendo um paciente que eu necessito de eu fazer uma visita na escola para ver como é o desenvolvimento da criança, aí eu vou.
Mas os educadores dizem o seguinte, que a criança não faz, a criança não quer nada, e muitas vezes eles dizem, eu não consigo desenvolver a criança. E passa para os pais todos os dias. É cansativo para uma mãe que tem uma criança com transtorno, que ela já vem sobrecarregada, para todos os dias ouvir, seu filho não fez nada. Seu filho não fez a tarefa. A gente fica com essa sensação de impotência. Seu filho não sentou. Seu filho, e principalmente a palavra, seu filho não fez nada. O diálogo tem que, por outro lado, a mãe também, não é só lá do professor, por outro lado, a mãe também não dá um suporte necessário. No caso, muitas vezes a criança tem omissões. Exatamente. Precisou do suporte da família. A família não dá aquele suporte. Passa uma atividade. Do jeito que a criança tem dificuldade na sala de aula, tem em casa também. Sim. Mas o professor não tenta fazer? Se foi 20 questões para a criança fazer em casa, mas se a família fez uma ou duas, já é um avanço. O professor já observa que teve aquele suporte. Sim. Aí não tem aquele diálogo, mas o importante é o diálogo realmente, o professor dando suporte para a família dando suporte. Mas hoje em dia não tem. A família quer colocar a responsabilidade toda na sociedade escolar. Exatamente. Aí eu costumo dizer para os dois. 50% é da escola e 50% da escola. 50% da escola, 50% da família. Se vocês não fizerem a parte de vocês, nós não vamos chegar a 100% nunca. Queremos chegar a 100%? Sim. Vamos chegar? Não. Mas se nós chegarmos pelo menos 50 mais 1, já tem uma evolução. Bom demais, bom demais. É como a psicopedagogia lida com questões como, vou direto para a desmotivação escolar. Todo o trabalho do psicopedagogo é com intervenções. Quando a gente recebe uma criança que nós chamamos autoestima baixa, desmotivação, tem criança que diz, eu não vou para a escola, eu não quero ir para a escola não é boa, não é atrativa. E aí a gente vai trabalhar sempre com reforço positivo, a escola é boa, só que a gente tenta também saber por que é que a criança não está querendo ir para a escola. Alguma coisa tem. Tem a questão da situação biopsicossocial envolvida? Tem, né? Tem. Uhum. Mas assim, a questão maior é a questão da metodologia. Porque assim, a escola tem aquela metodologia, o professor tem que seguir aquela grade curricular. E eu tenho 30 alunos, acho que 30 não, acho que 40, 35, e no meio daqueles 35, se tiver 5, 6 que não acompanha, eu vou. Sim. E deixo. E ali, aquela criança, o que é que vai acontecer? Ela fica desmotivada mais ainda, porque ela não está sendo vista e ela precisa ter a necessidade de ser vista. O que é que ela vai fazer? Ela vai começar a ficar agressiva, ela vai começar a bagunçar, ela vai começar a sair da sala de aula. E o que é que acontece? Aí vem mais um rótulo: agressivo, atrapalha, não quer nada, não se ajuda. É complicado. É complicado. Aí a psicopedagogia entra com a intervenção. Você vai conseguir, você é capaz, e por outro lado a gente passa orientações para dar um suporte também para o professor. Professor, mude a metodologia, passe uma atividade, já que a senhora, não, mas aí eu fazer 2 atividades. Se ele faz o 4º ano, pega uma atividade com o seu colega do 3º ano. Mas não, hoje prefere... Porque tem que seguir a grade. Tem que seguir a grade, não pode reprovar, tem que passar de ano. Eu atendo adolescente de 8º ano que não sabe ler direito. Não sabe ler. Porque ler é entender o que se lê, não é decodificar, porque o alfabeto é um código. Sim. Não é decodificar aquele alfabeto. Por exemplo, o que é ler?
Se eu dou um livro de uma onça, de lá do Pantanal, a criança lê. A onça pintada, por exemplo. Sim. A onça pintada atacou um caseiro lá na Amazônia, levou ele para o mato, tal. Leu. Certo. Me conte agora. Interpreta, né? Exatamente. Me conte agora o que foi Sim, que entendi. você entendeu. A onça, ela entrou dentro do barco e a canoa levou ela e o barco foi para outro lado. Não compreendo. Não compreendeu, não sabe ler. Não Não sabe, sabe entendi. ler. Não sabe ler. Isso, Então só oitavo e sabe nono ano. decodificar as letras. As letras. Uma diferença muito grande, né? Muito grande, muito grande. Aí a gente entra com a intervenção. Primeiro, o que é que nós temos que fazer, professor? Ele está lá no oitavo ano. Pegar esse aluno e voltar lá para a alfabetização? Não. Vamos tentar. Ah, mas eu tenho que dar o conteúdo para ele. Como é que a senhora vai pedir uma pessoa, por exemplo, aqui, se alguém que não sabe dirigir, eu dou minha chave aqui do carro, digo, bote o carro bem ali um pouquinho mais para frente. Sim. Ele vai conseguir? Não vai. Está lá no oitavo ano, eu vou passar aquele conteúdo para ele, ele não vai conseguir. Ele não sabe nem o que é que está fazendo ali. Então, assim, vamos tentar alfabetizar esse aluno com atividade adaptada. Bom. Que aí, quando a gente alfabetizar ele, aí sim, ele vai começar a andar com os pés dele. Os próprios pés. Exatamente, autonomia. Em tempos de tecnologia e redes sociais, quais são os novos desafios para a aprendizagem? Eita, esse aí é um tormento na vida do psicopedagogo. Isso é uma loucura na vida da gente como um todo. Olha, com esse negócio da inteligência artificial, meu Deus do céu. Olha que o Free Fire, o Roblox, as crianças, os adolescentes, é um problema sério. Baixo rendimento escolar, quando começa, porque assim, ele não sabe, aí vem o psicopedagogo na intervenção. Vamos montar uma rotina. Proibir, às vezes eu solicito. Vamos Sim. cortar logo de uma vez. vez. Agora, quando está já viciado, é complicado porque muitos vão se automutilar. E aí muito entra, problema. exatamente. Então, o que é que a gente faz? Eu vou trabalhar com ele, a intervenção, montar rotina. Você vai ficar meia hora, proibir questão da mídia, rede social, é complicado, porque hoje em dia tudo está em todo lugar. Está em todo lugar. E principalmente com adolescente, é difícil. Então, vamos usar a mídia, as redes sociais ao nosso favor. Muito bom. Vamos trabalhar isso. Eu costumo trabalhar muito com os meus pacientes. Vamos lá. Traga o seu telefone, vamos ver bem aqui. Vamos abrir bem aqui um perfil que você costuma ver. Leia aí, lê. Sim. O que é que isso vai te acrescentar na vida? Sim. Não vai acrescentar nada. E na vida de quem postou? Ele vai ter like, ele vai ter audiência, ele vai ter seguidores. O que é que isso vai acrescentar na tua vida, no teu bolso, no bolso da tua família? Nada. Vai te prejudicar. Porque aqui, ó, enquanto... Aí eu costumo levar muito lá para o Enem. Eu digo, ó, enquanto tu tá bem aqui, perdendo tempo aqui, tem 10 mil lendo. Aí lá, uma vaguinha lá do Enem, quem é que vai sobreviver? Quem está com o livro na mão. Exatamente. É possível, eu jogo para eles. É bom. É possível de 3 horas por dia a gente ficar meia hora? Ah, doutora, é possível? Eu estou te perguntando, não estou dizendo nada, não. Sim, É possível? É possível. Aí, eu digo uma palavra de homem? Aí vamos. Vamos. Aí quando é na outra semana, eu aí digo... vamos selar aqui o compromisso. Exatamente bem que a gente faz. Aí, e às vezes eu tenho até um contrato para assinar. Tem um contrato para assinar. Muito bom que amarra. Aí, exatamente. Aí na próxima semana, e aí como foi os 30 minutos? Foi bom? Foi. E se a gente botar para 20 minutos? Ah, mas aí você não está querendo demais. Eu digo, não, eu não estou querendo nada, não. É o teu futuro. Eu quero te ajudar. É o teu futuro que está querendo. Eu sei que a gente vai e a gente consegue
que ele diminua e às vezes até desinstala até na minha frente mesmo e Totalmente. permanece. Uhum. Aí é um sucesso. É gratificante. Aí vem a baixo rendimento escolar que tinha, não tem mais, aquela falta de atenção, aquela falta de respeito, que querendo ou não, eles ficam agitados quando eles estão nesses jogos. Sim, Tem muitos sim, que sim. acordam, não toma café, não toma banho, passa o dia todinho. Já vai direto. E atrapalha até a saúde, e a saúde mental e física. Sim, sim. O fracasso escolar ainda é visto com preconceito? E como a psicopedagogia pode ajudar a mudar essa visão? Fracasso escolar é um dos problemas muito sério, muito sério. Quando é um fracasso escolar? Quando eu vejo um aluno na escola com no 8º ano que não sabe ler, no 5º ano que não sabe ler. Ali é um fracasso escolar. A psicopedagogia, ela trabalha a intervenção. Vamos incentivar, vamos mudar a metodologia, vamos trabalhar com esse aluno. E ligado ao fracasso escolar está a evasão escolar. A evasão escolar, que é um problema muito sério, que eu também trabalhava com isso nas escolas, ia buscar, ia lá atrás, principalmente da zona rural, que quando dá 13, 14 anos, os alunos de 13, 14 anos já começam a namorar, casam e largam a escola. Aí vem o fracasso total com a evasão. Mas a psicopedagogia trabalha, atua no fracasso escolar, nas intervenções, nos planos terapêuticos, nas orientações aos professores, incentivando a leitura, incentivando. Eu costumo dizer sempre para os meus pacientes e também para os adolescentes. Quanto mais você estuda, menos você trabalha e mais você ganha. Verdade. O que é que você quer da sua vida? É uma verdade. Você pense daqui a 20 anos os seus filhos. Você quer ir deixar, assim, toda profissão é digna, gente. Sim, toda sim, profissão é sim. digna, mas assim, eu costumo trabalhar com eles assim. Você quer ir deixar o seu filho daqui a alguns anos em uma escola de bicicleta ou a pé. Eu gosto de bicicleta, tá bom, gente? Deixar bem claro. Mas no sol de 40 graus, é melhor você ir num carro ou em uma bicicleta ou a pé? Ou a pé. De carro, pois então, para isso, o que é que nós temos que fazer? Nós já sabemos aonde nós queremos chegar. Sim. É ir deixar meu filho daqui a 20 anos de carro. O que é que eu tenho que fazer para chegar? Para chegar até lá. Qual é o caminho? O estudo. Pois caminho que você chega lá. O que é que você está pensando em se formar quando... Eu não digo nem esquecer quando crescer. O que é que você quer se formar? Eu quero ser professor. Eu digo, parabéns. Gente, professor é uma categoria que tem um dos melhores salários, viu? Eu quero ser médico, quero ser Sério que deveria ter os melhores salários, porque é o que forma todas as profissões. Exatamente. Aí quando ele me diz a profissão, eu digo, então pronto, você já sabe onde é que você quer chegar. O que é que você tem que fazer isso? Ficar em jogo? Acordar 10 horas, se você estuda à tarde, não fazer as tarefas? Não, tenho que estudar. Então, estude que você chega lá. Estude que chega lá. Uma escala. Exatamente. Né? Comece o primeiro degrau. Para os professores, o que os professores ganham ao ter um olhar psicopedagógico em sala de aula? Ganha apoio. Ganha apoio? Ganha um apoio, ganha intervenção, ganha, eu costumo dizer, socorro. Porque quando a gente vai numa sala de aula, a primeira coisa que eles dizem quando vem um psicopedagogo, graças a Deus a senhora chegou. Olha, eu tenho esse aluno bem aqui, que eu não sei o que é que eu faço com ele. Por outro lado, eu costumo dizer assim, professores, vocês não são obrigados a entender de autismo, de TDAH, de dislexia, de nenhum transtorno. Sim. Porém, a partir do momento que você acolhe uma criança com transtorno, você tem o dever de ir procurar e
estudar sobre aquela demanda para poder ajudar o seu aluno e pedir ajuda e exigir qualificação. Muito bom. Qualificação. Como a psicopedagogia, vou perguntar aqui para Maria propriamente, pode atuar fora do ambiente escolar, em empresas, famílias ou outros contextos? Pronto. Na clínica, a psicopedagogia clínica que vai trabalhar o paciente a intervenções. Em empresa. Aqui tem a empresa antiga Dois Irmãos, que já nem Sim. existe mais. Muitas vezes a empresa Dois Irmãos me contratava para poder selecionar, fazer a seleção dos profissionais que ela iria contratar. Muitas empresas fazem isso. Tem aquela prova, mas a maioria das empresas estão solicitando um psicopedagogo para fazer essa seleção. Sim. Como é que é feita essa seleção? A gente trabalha vendo como é que aquele indivíduo, que aquele funcionário vai se comportar na empresa. Por exemplo, uma das atividades que eu faço, a última vez que eu fiz, uma sala grande como essa, eu pego as cadeiras, boto todas, antes deles entrarem, dos candidatos ao emprego entrarem. Sim. Boto todas uma em cima da outra. E aí eles vão entrar. E aí eu fico observando, dou uns 10 minutos, eu fico observando a atitude deles, ali a empresa. Sim. Qual é a atitude deles se eles verem alguma coisa errada na empresa? Eles vão ajudar? Vão ter iniciativa? Alguns vão, pega as cadeiras e sai já botando no lugar para os outros sentarem. Aí a gente pergunta, por que você fez isso? Porque acredito que essas cadeiras devem ser para a gente sentar. Então, teve atitude. Então, a empresa precisa de um funcionário que tenha atitude. Outra coisa, outra dinâmica que eu uso muito é, eu dou um palito e dou um balão. Sim. As únicas palavras que eu digo é palito de dente. Sim. Eu encho seu balão e aí eu dou o palito e digo, proteja seu balão. Aí ele sai estourando no balão dos outros. Balão No dos balão outros. do outro, exatamente. Aí eu pergunto, qual foi minha orientação? Proteger o balão. Eu disse em algum momento para vocês estourar o balão dos outros? Não. Eu digo que foi que eu disse proteger o seu balão. Então, dentro de uma empresa, há necessidade de eu ouvir as orientações. Gente. Eu tenho que ouvir, eu tenho que observar, analisar para poder executar, não executar. Aí sai por um balão de momento algum. Aí fica, meu Deus, era só para proteger, não precisava ninguém por nada. Não era para fazer nada. Enchia o balão, ficava com o palito, tudo bem. Exatamente. Agora não, eu vou lá e proteger o meu. Exatamente. Então, o psicopedagogo na empresa é exatamente na hora da seleção de profissionais. Bom. E também para estar dando suporte, né? Fazer atividade, dinâmica, porque assim, você no final do expediente, você sai cansado. Ou então na entrada do expediente, você chega assim, meu Deus, eu vou ter que trabalhar. Aí, assim, aquela acolhida, com a dinâmica, dá outro ânimo. As empresas já estão... E no hospital a gente trabalha junto, muitas vezes, as crianças que estão internadas, que não podem ir para as escolas, e aí o psicopedagogo ajuda nessa parte de intervenção. De intervenção também, né? Praticamente o trabalho do psicopedagogo é de intervenção. Certo. Antes de fechar, que é a nossa última pergunta, só dizer para os nossos ouvintes que nós estamos trazendo aqui a Maria de Jesus, eleita a melhor psicopedagoga pelo 5º ano consecutivo, eleita pelas famílias de seus pacientes. E ela está aqui jogando luz em cima do tema o que é realmente o que é a psicopedagogia e o objetivo da psicopedagogia. Para fechar, Maria, qual a maior transformação que a psicopedagogia pode trazer na vida de um aluno? Autonomia. Autonomia. Quando um paciente
chega até a psicopedagogia, a gente trabalha a intervenção dele, mas o que nós mais almejamos, vai ficar quanto tempo? Vai ficar eternamente com o psicopedagogo? Não, nós trabalhamos a autonomia. Ele aprender a ler, aprender a escrever e ter autonomia. Ter autonomia. Pronto, muito bom. E é um assunto, o leque é imenso, Maria, pelo amor de Deus. Vamos brindar esse momento maravilhoso? Com certeza. Perfeito! Eu nunca pensei que a psicopedagogia fosse uma profissão tão linda assim. Pois é. É ainda um pouco desconhecido, mas... E desconhecido mais agora vai ficar conhecido. Agora vai.